Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erivelto Nunes e você está no Universo Cast. Eu sou moreno, tenho aproximadamente 1,75 m de altura, peso algo em torno de 115 quilos, tenho cabelos grisalhos e curtos e olhos castanhos. Bem, no episódio de hoje do nosso podcast, você vai conhecer um pouco mais sobre a representação gráfica e estatística e saber das suas aplicações e o quão importante eles são numa apresentação de informações e de relatórios. Então, embarca comigo nessa viagem para você aprender um pouco mais. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabela quando se realiza as pesquisas estatísticas. Eles, os gráficos, trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal. Bem, ao construirmos um gráfico em estatística, devemos levar em consideração alguns princípios básicos que são essenciais para a sua melhor compreensão. Assim, um gráfico deve ser simples, devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e coesa. Isto é, em um gráfico estatístico não deve haver muitas informações. Devemos colocar nele somente o que for bastante necessário, diríamos assim. As informações em um gráfico também devem estar dispostas de maneira clara e verídica, para que os resultados finais sejam dados de modo coeso e com a finalidade da pesquisa proposta. Em estatística é muito comum a utilização de diagramas para representar dados. Diagramas são gráficos construídos em duas dimensões, isto é, em um plano. Existem vários modelos de representá-los, e é o que nós iremos ver a seguir. Então, inicialmente, vamos falar sobre o gráfico de barras. A altura das barras mostra a frequência. As barras podem ser verticais ou horizontais, e existe um espaço vazio entre as barras. A vantagem é que esse tipo de gráfico permite estabelecer facilmente comparações, pois ele tem forte impacto visual. E como desvantagens, posso afirmar que só pode ser usado para transmitir informações quando estas são muito simples. Temos também o gráfico de barras agrupadas. Nesse caso, para cada valor da variável aparece um grupo de barras. Como vantagem, posso citar que permite comparar diferentes grupos de dados para os mesmos valores da variável, mas não pode ser utilizado para variáveis que apresentam muitas modalidades. Um outro gráfico também que posso citar aqui é o pictograma. Nesse caso, os dados são representados por símbolos ligados ao objeto em estudo. Ele é um gráfico muito atrativo, pois oferece grande impacto visual. Entretanto, este gráfico dá pouca informação. Ele tem muito pouca precisão. Não é um gráfico muito recomendado. Um outro gráfico que eu posso citar aqui é o gráfico de linhas. Nesses gráficos, eles são formados por linhas. No eixo horizontal está a variável tempo, que é o que se pretende demonstrar ao longo da representação gráfica. Esse gráfico permite vários tipos de comparações. Permite estudar a variação de uma variável que esteja relacionada ao tempo. Entretanto, não permite identificar facilmente a continuidade da variação. Um outro gráfico também muito utilizado em estatística é o gráfico de ramos e folhas. Neste tipo de gráfico, os dados são divididos em duas partes: o ramo e a folha. O ramo encontra-se do lado esquerdo do traço vertical e as folhas do lado direito. Neste tipo de gráfico, todos os dados da amostra aparecem no gráfico. Não é necessário construir previamente uma tabela de frequências, dar uma interpretação visual sobre a forma como os dados podem vir a ser distribuídos. Mas não é aconselhável quando há muitos ou poucos ramos. Dá pouca informação no caso de dados serem muito dispersos, ou seja, quando existe uma dispersão muito grande entre o conjunto de dados, não é interessante utilizar esse tipo de gráfico. Um outro gráfico, também muito utilizado, é o gráfico
de setor, também conhecido como gráfico setorial ou gráfico de pizza. Ele é um círculo que está dividido em setores. A amplitude de cada setor é proporcional à frequência correspondente. Uma vantagem sobre este gráfico é que ele é útil quando a análise das proporções é mais importante do que o valor real. Ele tem um forte impacto visual. Entretanto, é importante dizer que só deve ser usado quando a variável toma poucos valores. Um só gráfico não permite comparar dois grupos de dados. Fique atento a isso. Um outro gráfico também muito utilizado é o histograma. Ele é um gráfico de barras em que a altura destes é proporcional à frequência, ou seja, esse gráfico ele é utilizado para representar a frequência do conjunto de dados. Não há espaço entre as barras, só se utiliza no caso da variável ser quantitativa e a escala dos valores ser contínua. Uma vantagem é que para determinadas situações é a única forma correta de apresentar os dados. O histograma dá a ideia da forma como se distribuem os dados. Entretanto, é difícil construir um gráfico de histograma quando a amplitude dos intervalos é diferente. Todavia, com as calculadoras gráficas ou computadores, este problema é um caso ultrapassado. Temos também o polígono de frequência, que é um gráfico de linha que se obtém unindo os pontos médios das bases superiores dos retângulos do histograma. Neste gráfico, temos a possibilidade de comparar histogramas utilizando apenas os respectivos polígonos de frequência no mesmo quadro. O polígono de frequência, é de difícil construção manual. Normalmente, usando tecnologia, esse problema fica ultrapassado também. E um outro gráfico também não menos importante é o que nós chamamos de block spot. Ele é formado por um retângulo e por dois segmentos de reta. Cerca de 50% dos dados estão dentro do retângulo, 25% para a direita e 25% para a esquerda. Para uma simples observação, dá uma ideia da forma como se distribuem os dados da sua amostra. Agora, para a sua construção é necessário que você conheça os valores máximo, mínimo, a mediana, o primeiro e o terceiro quartis do seu conjunto de dados. Bem, esses gráficos não são os únicos, existem outros, mas estes são os principais. É importante dizer também que os gráficos, eles possuem elementos que são importantes e devem ser sempre considerados na hora de construí-los, que são título, fonte, numeração, porque é necessário você fazer uma comparação de valores que pode ser indicado por quantidade ou tempo, e as legendas, ou seja, de onde vieram as informações que geraram esses gráficos. E um outro detalhe também não menos interessante é que dizer que hoje, com o advento da tecnologia, ficou muito mais fácil trabalhar e construir gráficos. Hoje, inclusive, nós temos os gráficos que podem ser representados na forma de dashboards, que é muito interessante, pois torna a sua apresentação de informações ou de dados mais interativa. Tudo bem? Então, pessoal, assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso podcast e seguir a nossa página. Um grande abraço e até a próxima.